Muito bom. Muy bien. Antes de tudo, Antes de todo, nós queremos agradecer muito, queremos agradecer mucho, muito mesmo, muchísimo, o carinho, el cariño, o amor, el amor, a honra la honra e o respeito de todos y vocês. el respeto de todos vosotros. Nós nos sentimos muito bem cuidados, Nos sentimos muy bien cuidados, honrados honrados e respeitados. y respetados. Vocês abriram suas vidas, Vosotros habéis abierto vuestras vidas, seus corações vuestros corazones e suas mentes y vuestras mentes para nos receber. para recibirnos. Então nós nos sentimos muito honrados Y nos sentimos muy honrados e queremos de alguma forma y queremos de alguna manera retribuir isso a vocês, retribuir eso a vosotros, de alguma forma. de alguna manera. Então, por favor, Entonces, por favor, encontrem tempo. encontramos el tiempo. Apenas procure encontrar tempo, Procura encontrar tiempo, porque os recursos porque los recursos nós já temos. ya los tenemos nosotros. Amém? Amén. Os recursos todos nós já temos. Todos los recursos los tenemos nosotros. Então é só uma questão de decisão. Es solo una cuestión de decisión. E para que também estejam conosco. Para que también estéis con nosotros, Se você não pode vir, si vosotros no podéis venir, mandem seus filhos. mandad a vuestros hijos. A gente não consegue colocar coisa nova Las personas no conseguimos colocar cosas nuevas em vasos velhos. en vasos antiguos. Então Deus me deu uma estratégia. Entonces Dios me dio una estrategia. Tome chá com os velhos, Tome té con los viejos, enquanto os filhos se casam no jardim. mientras que los hijos se casan en el jardín. Amém? Então eu estou aqui para tomar chá com os mais velhos, Entonces yo estoy aquí para tomar té con los mayores, para que os mais novos se casem no jardim. para que los más jóvenes se casen en el jardín. Amém? Amén. Amém. Amén. Amém. Eu quero muito, assim, derramar meu coração a vocês. A mí me gustaría derramar mi corazón ante vosotros. Eu não tenho uma mensagem. No tengo un mensaje, Eu tenho a nossa vida tengo nuestra vida para repartir com vocês. para repartir con vosotros. Quando eu venho aqui, Cuando yo vengo aquí, eu não tenho a preocupação no me preocupa de preparar uma mensagem. preparar un mensaje, Eu fico o tempo todo buscando em Deus, sino que me quedo buscando en Dios, meditando tudo que tem sido a nossa vida com Deus, meditando todo lo que hemos vivido en nuestra para vida con Dios, entregar a vocês para entregaros a vosotros aquilo que melhor traduz aquello que mejor traduce o nosso coração nuestro corazón e a nossa vida em Deus. y nuestra vida en Dios. É como quando você vai receber alguém muito querido em casa. Es como cuando vosotros recibís a alguien muy querido en vuestra casa. Você não pensa em comprar alguma coisa. No pensáis en comprar alguna cosa, Você pensa em fazer alguma coisa. sino que piensas en hacer alguna cosa. Então você busca lá nas suas coisas mais preciosas Y entonces buscáis allí en vuestras cosas más e preciosas prepara algo y prepara alguna cosa que expresse que exprese o amor, el amor, o respeito el respeto e o cuidado que você tem por essas y el pessoas. cuidado que tú tienes por esa persona. Então é isso. Entonces es esto. É como se eu fosse lá no depósito da minha vida Es como si yo fuese allí al depósito de mi vida e procurasse encontrar as melhores e coisas intentase encontrar las mejores cosas para poder deixar com vocês. para poder dejar con vosotros. Nós estamos cantando um cântico aqui desde o início. Estamos cantando una canción desde el inicio E eu creio que esse cântico passa a ser um desafio para nós. y me parece que este cántico es un desafío para nosotros. Porque, como eu compartilhei antes, nós temos uma dificuldade. Porque como yo compartía anteriormente, no tenemos una dificultad, Nós temos um encontro com Jesus. tenemos un encuentro con Jesús. Vou falar bem devagar. Voy a hablar bien despacito. Nós temos um encontro com Jesus, Tenemos un encuentro con Jesús, mas não temos uma relação com Cristo. pero no tenemos una relación con Cristo. Então é como se Jesus estivesse sempre fora de nós. Entonces es siempre como si Jesús estuviera fuera de Alguém que vai nosotros. nos ajudar. Alguien que nos va a ayudar. E não como se o Espírito que estava em Jesus, Y no como si el Espíritu que estaba que é o en Espírito Jesús, de Cristo, que es el Espíritu de Cristo, esteja agora também em nós. esté ahora también en nosotros. Por isso que a nossa relação com Cristo Por eso es que nuestra relación con Cristo não é uma relação no es una relación com, con,
É uma relação em. sino una relación en. É Cristo em nós. Es Cristo en nosotros. É a pessoa que nós vamos sendo transformados. Es la persona en la que nos vamos convirtiendo. De modo que Cristo era único. De manera que Cristo era único, Mas quando ele entregou a sua vida, pero cuando Él entregó su vida, ele se tornou primeiro de muitos. se volvió el primero de muchos. Então aquilo que era só ele, Entonces, aquello que era solo Él, agora somos todos nós. ahora somos todos nosotros. Então nós somos o corpo de Cristo. Entonces, somos el cuerpo de E Cristo temos a mente de y Cristo. tenemos la mente de Cristo. Por isso que é Cristo em nós, Y es por eso que Cristo está en nosotros, conosco con nosotros e através de nós. y a través de nosotros. É isso que Paulo está orando aos Efésios. Es esto por lo que Pablo ora en la carta de Efesios. Para que Cristo, que Deus é capaz de operar, Para que el Cristo que Dios es capaz de operar, através de Cristo. Deus é capaz de operar através de Dios Cristo. es capaz de operar a través de Cristo, Em, en, com con e através. y a través. Mas muitas vezes a gente ainda ora Mas en muchas ocasiones la gente todavía como hoy, quem fala com uma pessoa fora de nós. todavía ora como quien habla con una persona fuera de nosotros. É muito comum depois de muitos anos de convertido. Es muy común después de muchos años Eu de falar convertido, com Deus yo hablar con Dios como se ele estivesse fora de mim. como si Él estuviese fuera de mí. Então eu vou para o meu quarto Entonces voy a mi habitación ou para a igreja o voy para la e iglesia começo a conversar com Deus y comienzo a hablar con Dios como se ele estivesse fora de mim. como si Él estuviera fuera de mí. E eu vou atraindo a atenção de Deus Y voy atrayendo su atención para ver se Deus fica acerca de mim. para ver si Dios se acerca a mí. Sendo que nós temos que conversar com Deus En cambio, nosotros tenemos que conversar con dentro Dios de nós. dentro de nosotros. Porque nós não somos cheios como quem é cheio de fora para dentro. Porque no somos llenos como quien es lleno de fuera para adentro, Nós somos cheios como quem é cheio de dentro para fora. sino que somos llenos como quien es llenado de dentro para afuera. Você pode ser cheio de alguma coisa Puedes estar lleno de alguna cosa de fora para dentro de fuera para adentro que não é você. que no eres tú. E isso vai preencher o seu espaço vazio. Eso va a llenar tu espacio vacío. Vai te dar uma sensação de satisfação. Te va a dar una sensación de satisfacción, Mas não traduz quem você é. pero no traduce quién eres tú. Então, se você encontrar uma caixa vazia, Entonces, encuentras una caja vacía, você pode encher esse espaço vazio puedes llenar ese espacio vacío com qualquer coisa. con cualquier cosa. Por isso, quando você tem uma boa caixa em casa, Es por esto que cuando tienes una buena caja en tu casa, você guarda essa caixa. guardas esa caja. E ela era uma caixa de bolachas. Y no es una caja de galletas. Não, era uma caixa de bolachas. Perdón, era una caja de galletas, Mas agora pode ser uma caixa de parafusos pero ahora puede ser una caja de ou pregos ou ferramentas. herramientas, perdón, destornilladores. Coisas que você usa para fixar pregos. Sí, destornilladores. Los tornillos, para fijar los tornillos. Y los clavos. Clavos. Clavos, tornilhos. Então, se alguém não sabe, presta atenção, porque isso é Presta perigoso. atención porque esto es muy peligroso. Se uma criança não sabe Si un niño no sabe e pega uma caixa de bolachas y coge una caja de galletas e abre, y abre, ele pode pensar puede pensar que os cravos que los clavos são para comer. son para comer. E isso está acontecendo na nossa vida. Y esto está sucediendo en nuestra vida. Porque nós nos tornamos embalagem. Porque nos centramos en el embalaje, Nós temos uma imagem. tenemos una imagen. Presta atenção nisso, porque isso é muito grave. Prestad atención que esto es muy grave. Aquilo que nós estamos aparentando por fora Aquello que estamos aparentando por nem fuera sempre traduz no siempre traduce aquilo que nós somos por dentro. lo que somos por dentro. E quando as pessoas vêm a nós, Y cuando las personas vienen hacia nosotros, elas imaginam que vão encontrar uma se coisa imagina que van a encontrar una e vão cosa encontrar outra totalmente diferente. y encuentran otra totalmente diferente. Porque nós fomos cheios Porque fuimos llenos de fora para dentro. de fuera para adentro. E com isso, nós continuamos a cumprir uma função, Y de esta manera continuamos cumpliendo una función, mas não cumprimos um propósito. pero no cumplimos el propósito. Amém? Amém? Por isso que muitas pessoas estão frustradas. Es por eso que muchas personas se frustran, Porque você pergunta se elas estão cheias. porque tú les preguntas si están llenas E elas estão, y ellas están llenas, mas não estão plenas. pero no están plenas.
Porque elas carregam alguma coisa, porque cargan alguna cosa, mas não cumprem um propósito, pero no cumplen su propósito, apesar de cumprir uma função. a pesar de cumplir una función. Vocês entendem essa diferença? ¿Estáis entendiendo esta diferencia? Então, às vezes, nós somos ocupados Entonces, a veces somos ocupados, fazendo alguma coisa, estamos ocupados haciendo alguna cosa, sempre fazendo alguma coisa, siempre haciendo alguna cosa, cumprindo uma função, cumpliendo una función, adaptados a uma função. adaptados a una función, Mas aquilo não é necessariamente pero aquello no es necesariamente o propósito. el propósito. E com isso, nós estamos enganando a nós Y mesmos con esto nos engañamos a nosotros mismos e enganando as pessoas, y engañando a las personas, porque nos sentimos úteis. porque nos sentimos útiles. Uma caixa de bolacha Una caja de galletas que guarda agora cravos que ahora guarda clavos é útil. es útil. E muitas vezes nós estamos nos contentando em ser úteis. Y muchas veces nos damos por satisfechos siendo útiles. Nós estamos tentando encontrar utilidades para as coisas. Intentamos encontrar utilidad para las E cosas. Jesus disse uma coisa: Y Jesús nos dice una cosa, nada é mais inútil nada es más inútil do que ser apenas útil. de que ser apenas útil. Que ser apenas útil. Eu vou repetir. Lo voy a repetir. Nada Nada é mais es más inútil inútil do que ser apenas que ser solamente útil. útil. A ideia de que eu cumpri uma função La idea de que yo he cumplido una función e isso é o suficiente. y esto es lo suficiente. Se eu não for transformado no meu entendimento. Si yo no fuese transformado en mi entendimiento, Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. dejad que el Espíritu de Dios ministre nuestro corazón. Quando Deus criou todas as Cuando Dios coisas, creó todas las cosas, Ele não criou segundo o poder de Deus. Él no creó según el poder de Dios, Ele criou segundo a vontade do Pai. sino según la voluntad del Padre. Então, o que estava na origem de todas as coisas Entonces, lo que está en el origen de todas las cosas não é o poder. no es el poder. Deus tem um poder Dios tiene un poder. e Ele vai ter esse poder sempre. Él va a tener ese poder siempre. Mas o que gerou o movimento de Deus Pero lo que generó el movimiento de Dios não foi o seu desejo no fue su deseo de ser reconhecido no poder. de ser reconocido por su poder. Foi o seu desejo Fue su deseo de ser conhecido na vontade. de ser conocido en su voluntad. Eu vou repetir. Lo voy a repetir. O que fez o movimento de Deus Lo que hizo que Dios se moviese não é ser reconhecido no seu poder. no fue ser reconocido por su poder. Não era para produzir alabanças. No era para producir alabanzas. O que gerou o movimento de Deus Lo que generó el movimiento de Dios era ser conhecido, era ser conocido, não reconhecido, no reconocido, conhecido conocido no seu amor, en su amor, na sua natureza. en su naturaleza. Então estava a vontade de um Pai Entonces era la voluntad de un Padre e não o poder de um Deus. y no el poder de un Dios. É para formar uma família Es para formar una familia e não uma equipe, y no un equipo, e não um exército, y no un ejército, e não um time, y no un equipo, mas um povo, sino un pueblo, uma família una familia que entendesse a natureza um que do outro. entendiese la naturaleza del Então, uno del otro. Deus criou todas as coisas Entonces Dios creó todas las cosas com uma intenção de natureza con una intención de naturaleza e não como um desejo de ordem. y no con un deseo de orden. A igreja de Deus La iglesia de Dios não é para que nós possamos desfrutar o poder. no es para que nosotros podamos disfrutar el poder, Não é para que nós possamos experimentar o poder. no es para que podamos experimentar el Nós poder. não precisamos da igreja para experimentar o poder. No necesitamos de la iglesia para experimentar el poder. Um frango, Un pollo, um cachorro, un perro, experimenta o poder. experimenta el poder. Uma vaca, Una vaca, experimenta o poder. experimenta el poder. Os demônios, Los demonios experimenta o poder. experimentan el poder. Tudo que o diabo mais experimenta o dia todo El diablo experimenta el día entero é o poder de Deus. el poder de Dios, Mas ele não conhece, pero él no conoce, ele não participa no participa da vontade. de su voluntad. Então uma coisa é se submeter ao poder, Entonces, una cosa es someterse al poder outra coisa é se submeter à vontade. y otra cosa es someterse a su voluntad. Amém. Amén. Quem aqui tem filhos? ¿Quién de aquí tiene hijos? Você sabe, Sabéis na sua casa, en vuestra casa que quando você não consegue transmitir a que vontade, cuando no consigues transmitir tu voluntad, então você usa o seu poder. entonces usáis el poder. Mas não é isso que você quer. Pero no es eso lo que tú quieres. Você não quer que os seus filhos te obedeçam por causa do seu poder. Tú no quieres que tus hijos te obedezcan por causa de tu poder. Você quer isso? ¿Queréis esto? Não.
Você quer que os seus filhos conheçam a sua vontade. quiere que tus hijos conozcan tu voluntad. Amém? Alguém aqui quer que seus filhos sejam úteis? ¿Alguien aquí quiere que sus hijos sean útiles? Não. ¿No? Você quer que seus filhos sejam conscientes ¿Queréis que vuestros hijos sean conscientes do seu propósito. de vuestro propósito? No entanto, nós estamos ensinando os nossos filhos Pero nosotros enseñamos O a tempo nuestros todo. hijos todo el tiempo a temer o poder a temer el poder e não conhecer a vontade. y no a conocer la voluntad. Nós estamos formando filhos para serem úteis Estamos formando hijos para ser útiles e não para revelar a vontade. y no para revelar la voluntad. Nós estamos vindo à igreja Estamos viendo la iglesia, Para buscar o estamos poder. viniendo a la iglesia para buscar el poder, para continuar sermos úteis, para continuar siendo útiles, mas não para conhecer a vontade. pero no para conocer la A voluntad. igreja não é para ser uma experiência de poder. La iglesia no es para hacer una experiencia de A poder, igreja é para ter uma consciência de vontade. sino para tener la conciencia de la voluntad. Então a igreja não é para revelar o poder de Deus à cidade. La iglesia no es para revelar el poder de Dios Deus a não la ciudad. precisa da igreja Deus para revelar o seu poder No à cidade. necesita de la iglesia para revelar su poder a la A ciudad. igreja La iglesia é para revelar à cidade es para revelar a la a ciudad vontade de Deus. la voluntad de Dios. A igreja não é para que a cidade tenha uma experiência com poder. La iglesia no es para que la ciudad tenga una experiencia con el poder, A igreja é para que a cidade saiba qual é a vontade de Deus. sino para que la ciudad sepa cuál es la voluntad de Dios. E a vontade de Deus Y la voluntad de Dios está nas pessoas que nós nos tornamos está en las personas en que nosotros nos volvemos e não nas coisas que nós fazemos. y no en las cosas que hacemos. Porque Deus não nos criou para fazer coisas. Porque Dios no nos creó para hacer cosas, Deus nos criou para sermos sino que nos creó para ser aquelas pessoas aquellas personas que podem revelar que pueden revelar quem Deus é. quién Dios es. Então Deus não criou a igreja Entonces Dios no creó a la iglesia para dar testemunho dos seus atributos. para dar testimonio de sus atributos, Deus criou a igreja sino que creó la iglesia para revelar as suas virtudes. para revelar sus virtudes. E muitas vezes nós estamos nos contentando Y muchas veces nos damos por satisfechos em louvar os atributos de Deus, en alabando los atributos de Dios, seus poderes, sus poderes, e não em conhecer suas virtudes. y no en conocer sus virtudes. Por isso que quando Deus diz que faria o homem, Por eso es que cuando Dios dice que iba a hacer el hombre, e esse homem não é qualquer homem, y este hombre no es cualquier hombre, esse homem é singular, este hombre es singular, definido. definido. Deus não disse farei um homem, Dios no dice, voy a hacer un hombre, uns homens. unos hombres, Não, Deus diz farei o homem. sino que dice, haré el hombre. O homem El hombre que Deus disse que faria, que Dios dijo que haría, que é a sua semelhança, que es a su semejanza, é Cristo. es Cristo. Alguém Alguien que poderia revelar que puede revelar as virtudes invisíveis de Deus. las virtudes invisibles de Dios. Então nós não estamos aqui Y no estamos aquí para louvar o poder visível de Deus, para alabar el poder visible de Dios, mas para materializar sino para materializar as virtudes las virtudes invisíveis de Deus. invisibles de Dios. Eu vou repetir Voy a repetir e falar devagar. y voy a hablar despacito. Os poderes de Deus Los poderes de Dios são visíveis. son visibles. A criação, La creación, os céus, el cielo, as plantas, las plantas, o mar, el mar, a beleza da la criação belleza de la creación, manifiesta manifiesta o poder de Deus. el poder de Dios. A natureza La naturaleza proclama o poder de Deus. el poder de Dios. Não precisava da No igreja. necesita de la iglesia. Não precisava o seu filho morrer na cruz. Él no necesitaba que su hijo muriese en la cruz. Porque quando Cristo está morrendo na cruz, Porque cuando Cristo está muriendo en la cruz, isso não é um testemunho de poder. eso no es un testimonio de poder. Pelo contrário, Más bien, Cristo está se esvaziando de todo o poder. Cristo se está vaciando de todo poder. Todo o poder que ele tinha. Todo poder que él tenía. Ele está esvaziando-se desse Se poder. está vaciando de ese poder. Para que nós pudéssemos entender Para que nosotros pudiésemos que entender tudo que todo está sustentado está sustentado nas virtudes en las virtudes e não no y poder. no en el poder. A glória de Deus La gloria de Dios não está no seu poder, no está en su poder, está nas suas virtudes. está en sus virtudes. Então nós somos o povo Entonces nosotros somos el pueblo das virtudes de las virtudes e não do poder. y no del poder. Amém? Amén. A igreja é a comunidade virtuosa da cidade.
La iglesia es la comunidad virtuosa de la ciudad. E nós estamos querendo dar à Y cidade estamos queriendo dar a la ciudad uma experiência de poder. una experiencia de poder. A cidade vem, La ciudad viene experimenta algum poder, y experimenta algún poder. mas se ao fim Pero si al final entender que nessa igreja entendiese que en esta não está iglesia todo o poder que ela no está precisa, todo el poder que e necesita, alguma outra igreja y hay una otra iglesia, oferece mais poder, alguna otra iglesia ofreciendo e más outra poder, igreja oferece mais y poder, otra iglesia ofrece más e poder, outro poder, y otro poder, e outro poder. y otro poder, Então as pessoas vão ficar andando de igreja em igreja, entonces las personas van a caminar de iglesia porque en cada iglesia, igreja está prometendo mais o quê? porque cada iglesia promete más que. O que as igrejas estão prometendo para as pessoas? ¿Qué es lo que las iglesias prometen a las personas? O que você veio buscar aqui? ¿Qué es lo que has venido a buscar? Se nós resolvêssemos prometer para as pessoas, Si nosotros decidiéramos prometer Ven a las aquí. personas, ven aquí, e você vai ser mais paciente, y tú vas a ser más paciente, sua mulher não vai melhorar, su mujer no va a mejorar, mas você vai ter mais paciência com ela. pero tú vas a tener más paciencia con ella. Seu marido não vai ser tão bom quanto você merece, A ver, el marido no va a ser tan bueno como tú mereces, mas você vai ter mais paciência com ele. pero vas a tener más paciencia con él. As pessoas não vão parar de trair você nem enganar Las você, personas no van a dejar de traicionarte y mas engañarte, você vai saber perdoá-las. pero vas a saber Venha perdonarlas. para cá, Ven para aquí. venha para cá, Ven, acércate. para se tornar uma pessoa menos poderosa Para volverte una persona menos poderosa e mais virtuosa. y más virtuosa. Posso ouvir um amém? ¿Puedo oír un amén? Essa é uma igreja pentecostal. ¿Es esto una iglesia pentecostal? Esse é um culto pentecostal. ¿Es este un culto pentecostal? Quem criou todas as coisas? Quien creó todas las cosas Foi um pai. fue un padre. E esse pai, Y este padre, em tudo aquilo que ele criou, en todo aquello que él creó, ele estabeleceu para ele mesmo estableció para él mismo uma missão. una misión. E a missão de Deus Y la misión de Dios era formar um povo era formar un pueblo semelhante a ele. semejante a él, Suas virtudes. sus virtudes. Amém? E Deus está nessa missão. Y Dios está en esta misión. E porque Deus está nessa missão, Y porque Dios está en esta misión, Ele nos deu trabalhos. nos dio trabajos. Então o trabalho Entonces el trabajo não é para ter um serviço bem feito. no es para tener un servicio bien hecho. O trabalho El trabajo não é para o trabalhador ser reconhecido no seu poder. no es para que el trabajador sea reconocido en O su trabalho poder. El trabajo é a oportunidade es la oportunidad de desenvolver as virtudes. de desarrollar las virtudes. Então, se eu estou fazendo um trabalho, Entonces estoy haciendo un trabajo pensando que a única coisa do meu trabalho pensando que la única cosa é de mi que eu trabajo sou útil, es que soy e útil, no final do meu y al trabalho, final de mi trabajo aquele que tem todo o poder aquel que tiene todo el vai poder reconhecer o meu esforço me va a reconocer el e esfuerzo vai me remunerar à y va a altura. remunerarme a la altura. Então eu perdi o tempo do meu Y trabalho. entonces yo perdí el tiempo en mi trabajo. Porque é isso que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás. Porque es eso lo que hizo que Lucifer se volviese Satanás. Lúcifer era o melhor empregado. Lucifer era el mejor empleado. Era o chefe de todos os empregados. Era el jefe de todos los empleados. Lúcifer era aquele ser criado por Deus Lucifer era aquel que había sido creado por Dios para ser bom no seu serviço. para ser bueno en su servicio. Então não tinha ninguém entre as criaturas Entonces no había nadie entre las criaturas capaz de fazer um serviço bem feito. capaz de hacer un servicio bien Como hecho, Lucifer. como Lucifer. Ele era o padrão de qualidade. Era el criterio de calidad. Então, se você quisesse saber se o serviço estava bem feito, Entonces, si tú querías saber si el servicio estaba bien hecho, você tinha que apresentar para Lúcifer. tenías que presentarte a Lucifer. E ele dizia, Y él decía, está dentro do padrão. está dentro del criterio. Ele tinha o sinete, Tenía el sello, o carimbo, el sello, aprovado. aprobado. Até o dia Hasta el día que ele pensou, que pensó, eu faço muito bem feito. yo hago esto muy bien. Eu sou o melhor naquilo que eu Soy el faço. mejor en lo que hago. Ninguém faz melhor do que eu. Nadie lo hace mejor que yo. Eu mereço mais. Merezco más. Nesse dia En ese día em que ele pensou en que él pensó que o trabalho que el trabajo era para merecer alguma coisa, era para merecer alguna ele virou cosa, diabo. él se volvió diablo. Então não se iluda. Entonces, no se Iluda.
no se engañe. O diabo não vai tentar você a fazer uma coisa errada. El diablo no va a intentar que hagas algo errado. Para fazer alguma coisa errada, ele Para- não precisa tentar você. Para hacer alguna cosa errada no necesita tentarte. Porque as pessoas fazem as coisas erradas porque são ignorantes. Porque las personas erran porque son ignorantes. Mas quando elas vão se tornando religiosas, Pero cuando se vuelven religiosas, e o diabo que é uma pessoa religiosa, y el diablo, que es una persona que religiosa, pensa piensa que fazendo a coisa certa, que el diablo sabe que una persona religiosa piensa que haciendo las cosas correctas ele vai merecer alguma coisa de va a Deus. merecer alguna cosa de parte Porque de ele Dios. tem uma relação de poder Porque tiene una relación de poder e não de y virtude. no de virtud. E a missão de Deus Y la misión de Dios não é no es fazer com que, pedir que você faça a coisa certa pedir que tú hagas la cosa acertada para merecer o seu poder. para merecer su poder. Então a igreja não é uma experiência de Entonces, poder. la iglesia no es una experiencia A de missão poder. de Deus La misión de Dios é nos dar es trabalhos darnos trabajos para que enquanto fazemos esses para trabalhos, que mientras hacemos ese nós vamos nos trabajo, tornando pessoas nos vamos volviendo personas parecidas com Ele. parecidas a Él. Quando você... Quem tem filhos aqui? ¿Quién tiene hijos aquí? Eu vou perguntar de novo, quem tem filho? Quando você chama um filho para ajudar você em alguma coisa, Cuando llamáis a vuestros hijos para ayudaros en alguna cosa, você realmente acredita ¿realmente creéis que ele vai te ajudar? que te va a ayudar? Não. No. Porque você gasta mais tempo corrigindo o que ele faz Porque tú gastas más tiempo corrigiendo lo que Él hace do que aproveitando o que ele faz. que aprovechando lo que Él hace. Quando você quer um serviço bem feito, Cuando quieres algo bien hecho, não peça ajuda de um filho. no pides ayuda a tu hijo. Contrate um empregado. Contrario al empleado. E se ele não fizer bem feito, Contratas un empleado y si él no lo hiciese bien, você não paga. no le pagas. Até que o serviço fica bem feito. Hasta que el servicio esté Porque é bien uma hecho. relação comercial. Porque hay una relación Mas comercial. quando você chama um filho, Pero cuando llamas a un hijo, é porque você está realmente es interessado porque está realmente interesado em desenvolver valores na vida dele. en cultivar valores en su vida. O seu maior interesse Su mayor interés é a pessoa que ele se torna. es que la persona en que él E se não está o serviço volviendo que ele presta. y no el servicio que ella Então, él quando hace. nós vamos entregar nosso serviço a Deus, Entonces, cuando entregamos nuestro servicio Deus a não Dios, está impressionado com aquilo que fizemos. Dios no se queda impresionado Deus con aquello não que olha hemos a hecho. aparência. No mira la apariencia. Deus olha o coração. Dios mira el corazón. Ele quer saber Él quiere saber se eu me tornei si yo me volví alguém alguien parecido com Ele. parecido con él. E agora vamos ler um texto Y ahora vamos a leer un texto que fala de um trabalho. que habla de un trabajo Lá em João 10, en Juan 10. que tem a ver com o cântico que nós Que cantamos. tiene que ver con una canción que hemos cantado. Para que nós possamos ser transformados Para que podamos ser transformados no nosso en entendimento. nuestro entendimiento. Então nós vamos ler João 10, Así que vamos a leer do Juan versículo 10, 1 desde el versículo 1 até o versículo 18. hasta el versículo 18. Juan 10, desde el versículo 1 hasta el 18. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amém. Amén.
Jesus, nesse texto, está falando de duas realidades. Jesús en este texto está hablando de dos realidades. Há duas formas de Hay pensamento. dos formas de pensar. Nós podemos ter vários raciocínios. Podemos tener varios raciocinios. Nós podemos raciocinar a vida de várias formas. Podemos razonar la vida de varias formas. Mas há só duas formas de pensamento. Pero hay solo dos formas de pensamiento. Duas linhas de pensamento. Dos líneas de E pensamiento. Jesus diz, há o pastor Y Jesús dice, está el pastor e há o ladrão. y está el ladrón. Então, eu posso lidar com a vida, Entonces yo puedo lidiar con la vida. eu posso entrar o sentido da vida Yo puedo entrar al sentido de la vida por uma porta. por una puerta. Ou O eu posso entrar o sentido da vida por outra porta. puedo entrar en el sentido de la vida por otra puerta. Então, tem a porta do pastor Entonces tengo la puerta del pastor e tem a porta do ladrão. y tengo la puerta del ladrón. Então, existem várias portas, Entonces hay varias puertas, mas tem a porta do pero pastor. tienes la puerta del pastor Eu posso significar a vida. que puedo dar significado a la Eu posso vida. entrar na dimensão de Deus Puedo entrar en la dimensión de Dios pela porta por la puerta do pastor. del pastor. O aprisco O e as ovelhas el rebaño, las ovejas, é o mundo de Deus. es el mundo de Dios. Pertence a Deus. El lugar donde guardan las ovejas es el mundo de Dios, pertenece a Dios. Vamos imaginar essa figura. Tipo un establo. Deus é o Senhor, Dios es el Señor, é o dono, es el dueño e ele tem um trabalho. y tiene un trabajo. Por que Deus estabeleceu um trabalho? ¿Por qué Dios estableció un trabajo? Porque ele quer ser reconhecido no seu poder como dono da fazenda? ¿Acaso quiere ser él reconocido en su poder como el dueño de la Ou granja? porque ele é um pai ¿O porque es un padre que nesse ambiente de que trabalho en ese ambiente de trabajo quer comunicar suas virtudes aos seus quiere filhos? comunicar sus virtudes a sus Então eu hijos? posso entrar no mundo de Deus Entonces puedo entrar al mundo de Dios por duas portas. por dos puertas. Ou eu vou entrar ao mundo pela porta do filho, O entro al mundo por la puerta del hijo ou eu vou entrar ao mundo pela porta do empregado. o entro al mundo por la puerta del empleado. Ambos estão no mundo de Deus. Ambos están en el mundo de Dios. Estão dentro desse contexto. Están dentro de este contexto. O pastor, El pastor, o ladrão el ladrón e as ovelhas, las ovejas, eles estão dentro da mesma realidade. dentro de la misma realidad. Mas eles acessam essa Pero realidade acceden a esa realidad por duas portas por dos diferentes. puertas diferentes. E dependendo da porta que eu entro, Y dependiendo de la puerta en la que isso entro, define minha identidade. eso define mi identidad. Amém? Amén. Não é tão difícil de entender. No es tan difícil entender esto. A forma como eu estou acessando o mundo de Deus, La forma en que estoy accediendo al mundo vai de Dios definir me define. a forma como eu vejo eu mesmo Define la forma en la que e a yo me minha veo relação y mi relación com Deus com Deus e o seu mundo. y su mundo. Então, às vezes, se eu entrei por uma porta, Entonces, si yo entro por una puerta, eu estou no mundo de Deus. yo estoy en el mundo de Dios. Eu tenho uma relação com Deus. Tengo una relación con Dios. Mas o meu entendimento Pero mi entendimiento não está claro no está claro a respeito al respecto de qual é o verdadeiro propósito de de cuál Deus. es el verdadero propósito Porque eu de entrei Dios. por uma porta. Porque entré por una Eu puerta. entrei pela porta do ladrão. Entré por la puerta del ladrón. Eu não entrei pela porta do filho. No entré por la puerta del hijo. Eu entrei pela porta do serviço. Sino que entré por la puerta del da servicio, necessidade. de la necesidad. Mas eu não entrei pela porta Pero no entré por la puerta do propósito. del propósito. Dentro, essas duas portas Estas dos puertas definem definen a natureza la naturaleza e a ordem das coisas. y el orden de las cosas. No mundo dos ladrões e dos salteadores En el mundo de los ladrones y de los salteadores está o lobo está el lobo e o mercenário. y el mercenario. Porque às vezes eu penso que ladrão e salteador Porque a veces pienso que ladrón y salteador é só quem faz alguma coisa errada. es solo quien hace alguna cosa errada. E não. Y no, Vamos entender uma coisa. vamos a entender una cosa. Há 3 níveis de conhecimento de Deus. Hay 3 niveles de conocimiento de Dios. Eu posso entrar no mundo de Deus Pues puedo entrar en el mundo de Dios em 3 níveis diferentes de en conhecimento. 3 niveles de conocimiento Eu tô lá diferentes. Estoy allí dentro. E agora eu tenho que saber por que porta eu entrei Y ahora tengo que saber por qué puerta entré para saber qual é o meu nível de conhecimento de Deus. para saber cuál es mi nivel de conocimiento Então acerca eu de Dios. tenho um lobo. Entonces tengo el lobo. O lobo Un lobo é o lobo. es un lobo. E se você perguntar pro lobo, Y si le preguntas al lobo, você ama a ovelha? ¿amas a la oveja? O que o lobo vai dizer? ¿Qué te va a decir el lobo? É a coisa que eu mais gosto. Es la cosa que más me gusta. Então em que o lobo pensa o dia todo? ¿En qué piensa el lobo todo el día? O lobo pensa mais na ovelha El lobo piensa más en la oveja do que na loba. que en la loba.
Muitas vezes o lobo está com a loba Muchas veces el lobo está con la loba e pensando numa ovelha. y pensando en ovejas. Você sabe o que eu digo? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Porque são nossas necessidades. Porque son nuestras necesidades, É o nosso instinto. es nuestro instinto. E o lobo gosta da ovelha. Y al lobo le gustan las E ovejas. para o lobo, Y para el lobo não é uma coisa errada. no es una cosa Porque ele equivocada. precisa da ovelha. Porque él necesita de las Você ovejas. nunca vai conseguir convencer o lobo Nunca vas a conseguir convencer al lobo de que gostar da ovelha de que gustar de una oveja e comer a ovelha y comer las ovejas é uma coisa errada. es una cosa Porque ele errada. depende disso. Porque él depende de esto. Então tá vendo? Entonces está viendo, Não é uma questão de certo ou errado. está bien, no es una cuestión de É uma acertado questão de o propósito. equivocado, es una cuestión de propósito. O lobo El lobo não revela no revela o propósito, el propósito, mas ele faz parte do mundo sino que forma parte del mundo para Deus poder nos ensinar para Dios enseñarnos qual é o verdadeiro propósito. cuál es el verdadero E propósito. o verdadeiro Y el propósito de verdadero Deus propósito de Dios não era formar uma família de lobos, no era formar una familia de lobos, mas Deus criou o lobo. sino que Dios creó el lobo. Ah, no, pero Dios creó el lobo también. Então Deus criou o lobo. Entonces Dios creó el Quem lobo. criou o lobo? ¿Quién creó el lobo? O diabo? ¿El diablo? Não, a gente pensa que o lobo foi criado pelo A diabo. veces pensamos Y que la el oveja lobo fue fue criada creado por por Dios. el No. diablo y la oveja fue creada por Ambos Dios. foram No, no, no. criados por Deus. Todos fueron creados por Dios. E o lobo foi criado Y el lobo fue creado e gosta da ovelha Y le gustan las e ovejas. precisa da ovelha y necesita de e las pensa o ovejas. tempo todo na Y ovelha piensa todo el para tiempo en las você ovejas, entender para que tú que entiendas pensar nas suas necessidades, pensar en tus se necesidades, ocupar das suas ocuparte de necessidades, tus que necesidades estão corretas. es correcto. Não é o propósito da sua vida, No es el propósito de tu vida. porque Deus não é pai de lobos, Porque Dios no es padre de lobos, mas é senhor dos lobos. sino que es señor de los lobos. E os lobos revelam o poder de Deus, Y los lobos revelan el poder de Dios, mas não revelam suas virtudes pero no revelan sus virtudes. e nem seu poder. Es solo el poder. Mas eles encontram uma porta. Pero encuentran una puerta. Os lobos estão dentro, Los lobos están dentro, porque acharam uma porta. porque encontraron una puerta. Os lobos não estão fora. No están fuera. E não estão fazendo uma coisa errada. Y no están haciendo nada errado. Eles estão fazendo o que é necessário. Están haciendo lo que es E eles necesario. passam a vida toda achando Toda su vida piensan que satisfazer suas que necessidades satisfacer sus necesidades é o verdadeiro propósito da es sua el vida. verdadero propósito de su vida. E dependem de Deus. Y dependen de Dios. Porque quem criou a ovelha Porque ¿quién creó las ovejas? que o lobo gosta? Que al lobo le gustan Fue tanto. Dios. Fue Dios. Tá vendo? Essa é uma experiência de poder. Eso es una experiencia de poder. Lobos e ovelhas Lobos y ovejas dependem de Deus. dependen de Dios. Amém? Amén. Assim como a ovelha gosta Así como a las ovejas le gusta do pasto, do el capim, pasto, el césped, o lobo gosta da ovelha. al lobo le gustan las ovejas. E talvez quando você diz que ama alguém, Entonces, cuando tú dices a veces que amas a alguien, talvez quando você diz que ama a sua esposa, tal vez cuando dices que amas a tu esposa, ou seus filhos, o a tus hijos, ou seu pastor, o tu pastor, ou a sua igreja, o tu iglesia, você não está mentindo. no estás mintiendo. Mas talvez você ainda é um lobo Pero tal vez todavía eres un lobo que gosta de satisfazer suas al necessidades. que le gusta satisfacer sus E necesidades. talvez você ainda está Y aqui tal vez todavía estás aquí e achou uma porta para entrar, y has encontrado una puerta para porque entrar. aqui você encontrou a melhor maneira de satisfazer suas necessidades. Porque aquí has encontrado la mejor manera de satisfacer Alguém tus está entendendo o que eu estou necesidades. dizendo aqui ou não? ¿Estamos entendiendo? Depois nós temos o mercenário. Después tenemos al mercenario. O mercenário é um pouco mais sofisticado, El asalariado es un poco más sofisticado. porque o mercenário escolhe as ovelhas El asalariado escoge a las ovejas e escolhe a hora de trabalhar. y escoge la hora en que trabaja. Mas se você perguntar para o mercenário Pero si le preguntas al asalariado, o que ele mais gosta, ¿qué es lo que más te gusta? ovelha. Las ovejas. Enquanto elas produzem para ele o quê? Mientras que ellas produzcan para él el qué? Dinheiro. Dinero. Mas eles gostam de ovelha. Pero le gustan las ovejas. Tanto quanto o lobo. Tanto, igual que el lobo. Então, se você perguntar para alguém, você gosta de ovelhas? Entonces, si le preguntas a alguien, ¿te gustan las E ele ovejas? dizer, eu amo ovelhas. Él dice, te amo las ovejas. Não dá para saber se ele é um lobo, No da para saber si es un um lobo, mercenário un asalariado ou um pastor. o un pastor. Porque os três gostam de ovelhas. Porque a los tres les encantan las ovejas. Mas enquanto para um, Pero para uno, a mientras que ovelha para uno la oveja
Para um, a ovelha é uma necessidade. es una necesidad. Para outro, Para otro, a ovelha la oveja é um interesse. es un interés. Então é uma intuição. Entonces es una intuición. Para o lobo, Para el lobo, a ovelha la oveja é um instinto. es un instinto. Para o mercenário, Para el asalariado, a ovelha la oveja é uma intuição. es una intuición. Então ele escolhe Entonces él escoge um lugar mais fácil. el lugar más fácil. Eu gosto desse irmão, A mí me gusta este hermano, mas a carne dele é um pouco dura. pero su carne es un poco dura. Então eu vou procurar um outro lugar. Entonces voy a buscar otro lugar Onde tem um outro irmão, donde tengan otro hermano que eu não gosto tanto, que no me gusta tanto, mas a carne é mais macia. pero su carne es más blanda. Custa menos. Cuesta menos. Eu gosto dessa igreja, Me gusta esta iglesia, mas custa muito. pero cuesta mucho. Muito perigoso. Muy peligroso. Vou para uma outra igreja, Voy para otra iglesia, que não é tão boa quanto, que no es tan buena como esta, mas custa menos. pero cuesta menos. Oferece mais Dan más e é menos perigosa. y es menos peligrosa. Muitas pessoas que estão aqui Muchas personas que están aquí deixaram suas terras. dejaron sus tierras E talvez y tal vez não foi por uma coisa errada, no fue por una cosa errada, mas também pero también não foi por um propósito. no fue por un propósito. Tomaram decisões sérias na sua vida, Tomaron decisiones muy serias en su vida porque precisavam. porque necesitaban. Outros Otros tomaram as mesmas decisões. tomaron las mismas decisiones. Talvez porque não necessitavam tanto, No lo necesitaban tanto, tal vez, mas tinham um interesse maior. pero tenían un interés mayor. E agora estão experimentando o poder de Deus. Y ahora estáis experimentando el poder de Dios. Están Tudo está experimentando- dentro do mundo de Deus. Todos están dentro del mundo de Dios. E todos estão contando com o poder de Y Deus. todos cuentan con el poder de Dios. Quem mantém o mercenário vivo? ¿Quién mantiene el asalariado O vivo? mercenário depende de quem para El viver? asalariado depende de quién para Do vivir. diabo. ¿Del diablo? É o diabo que mantém o mercenário vivo. Es el diablo el que mantiene el O asalariado lobo vivo. depende de quem para continuar vivo? El lobo depende de quién para continuar E vivo. quem deixou o lobo comer a ovelha? ¿Quién dejó al lobo que se comiese la oveja? Então a ovelha depende de quem? Y la oveja depende de quién. Então todos dependem de quem? Todos dependen de Do quién. poder de Deus. Del poder de Dios. Mas tem uma experiência com o poder de Deus. Pero hay una experiencia con el poder de E Dios continuar existindo, en continuar existiendo, satisfazendo a necessidade, satisfaciendo nuestras ou necesidades, contemplando o interesse, o contemplando el interés, não quer dizer no quiere decir que nós estamos cumprindo um propósito. que estemos cumpliendo el propósito. Amém? Porque o verdadeiro propósito de Deus Porque el verdadero propósito de Dios está no pastor. está en el pastor. Então, quando Deus colocou esse campo de trabalho, Entonces, cuando Dios colocó este campo de trabajo, Ele disse: Ele a disse, ovelha, la oveja, o lobo el lobo e o mercenário y el asalariado estão dentro do meu mundo, están dentro de mi mundo, revelam o meu poder. revelan mi poder. Mas agora eu vou mostrar para vocês Pero ahora os voy a mostrar quem revela minhas virtudes, quién revela mis virtudes, quem mostra quem eu sou. quién muestra quién yo soy, E é o pastor. y es el pastor. E o pastor não faz isso porque é Y necessário, el pastor no hace esto porque sea necesario, e nem porque é importante. y ni siquiera porque es importante, Não, é porque ele é assim. es porque él es así. É da natureza dele. Está en su naturaleza. Não é uma questão de ordem, No es una cuestión de é orden, da natureza dele. es su naturaleza. E a natureza dele Y su naturaleza é que ele dá a vida es que él da vida, pelas suas ovelhas. da su vida por las Então ele ovejas. não gosta das ovelhas Entonces no le gustan las ovejas pelo que as ovelhas oferecem para ele. por lo que las ovejas le puedan ofrecer. A forma de amar as La ovelhas forma de amar a las é ovejas pelo que ele oferece a elas. es por lo que él les puede ofrecer a ellas. Então a vida não se traduz Entonces su vida no se traduce, pelo que nós recebemos do poder de Deus. la vida no se traduce por lo que Uma vida recibimos por el poder de bem-sucedida, Dios. Una vida exitosa, Bem-sucedida em Deus, exitosa en Dios, não é porque nós estamos recebendo coisas dele. no es porque recibimos cosas de él, Porque senão o lobo poderia dizer: sino porque el lobo podría decir, eu sou um lobo abençoado, soy un lobo bendecido, porque eu saí de casa hoje porque salí de casa e hoy roubei uma ovelha. E roubei uma ovelha. E ninguém viu. E nadie E viu. amanhã y mañana vou roubar outra. voy a robar otra. Obrigado, Deus. Gracias, Dios. Eu creio que todo lobo Yo creo que todos los lobos agradece a Deus agradece a Dios a ovelha que ele roubou. la oveja que él robó.
Porque ele conseguiu enganar alguém. porque consiguió engañar a alguien. O poder de Deus foi com ele. El poder de Dios estuvo con E él. ele se sente um lobo Y él poderoso. se siente un lobo poderoso. E quando os lobos se encontram, Y cuando los lobos se tem um lobo encuentran mais fraco, con un lobo más que débil, não come nada, que no come nada, e tem um lobo crente, y tiene un lobo creyente, abençoado. bendecido, Porque ele diz todo dia, porque él dice todos quando eu los saio de días, casa, yo salí de casa, eu peço a Deus pienso y le o digo a seu Dios, poder en su poder, para conseguir matar uma ovelha. para conseguir matar una oveja. E quando os lobos se Y reúnem, cuando los lobos se reúnen, tem uns lobos malditos, tenés el lobos flaquiños, uns lobos mais ou menos crente, esmirriados, más o menos creyentes. e tem uns lobos bem Y crentes. tienes unos lobos bien creyentes. E tem os mercenários. Y tienes los asalariados. Quando os mercenários se reúnem, Cuando los asalariados se reúnen, eles dizem: ellos dicen, eu estava trabalhando num lugar muito ruim, estaba trabajando en un lugar muy malo. não recebi o que eu merecia. No recibí lo que merecía. Era muito sacrifício. Era mucho sacrificio. Eu tinha que fazer muita coisa e as Tenía- pessoas não me reconheciam. Tenía que hacer muchas cosas y Mas nadie eu me fui num culto reconocía, abençoado. pero fui en el culto bendecido. E Deus me deu uma Y revelação. Dios me dio una revelación. Que ia aparecer um emprego melhor. Apareció un empleo mejor. Que eu ia ganhar muito mais. Que iba a ganar mucho Eu más. nem sei o que eu vou fazer lá. Perdón. Nem sei Ni o que eu sé vou lo que fazer voy a lá. hacer allí. E nem sei qual o propósito Ni disso. sé cuál es el Mas propósito eu sei de de uma esto, pero sé coisa. una cosa. Paga o dobro. Pagan el doble. E não é tão Y difícil. no es tan difícil. Glória a Deus. Gloria a Dios. O poder de Deus El poder de Dios está comigo. está conmigo. Mas quando os pastores se reúnem, Pero cuando los pastores se reúnen, não falta um braço, me falta un brazo, uma mão. una mano. E eles dizem: Y ellos dicen, hoje hoy salvei salvé mais uma ovelha. una oveja más. E não fiz isso Y no hice eso porque era necessário, porque era necesario, nem porque era ni importante. porque era importante. É porque é assim que eu sou. Es porque es lo que yo soy. Eu sou como meu pai. Yo soy como mi padre. Meu pai Mi padre dá a vida. da la vida. Por isso meu pai me ama. Por eso mi padre me ama. Porque a vida está em mim. Porque la vida está en mí. E eu dou Y yo doy espontaneamente. espontáneamente. Você pode dizer isso essa manhã? Podemos decir esto esta Espontáneamente. mañana. Espontáneamente. Não é porque é necessário. No porque sea O necesario. lobo corre riscos El lobo corre riesgos. porque é necessário. Porque es necesario. O mercenário corre El riscos asalariado corre riesgos. porque é importante, Porque es importante. porque interessa. Porque interesa. Mas o pastor corre Pero el riscos pastor corre riesgos. porque é da sua natureza. Porque está en su naturaleza. Então não é um instinto, Entonces no es el instinto. não é uma No intuição, es la intuición. é uma intenção, Es una é intención. uma vontade. La A voluntad. vontade do Pai está nele. La voluntad del Ele Padre conhece está a en él. vontade do Él Pai. conoce la voluntad E del quando o Padre. Pai deu um trabalho para Y cuando ele, el Padre le dio un não era para trabajo, ser bem-sucedido, no era para ser era para exitoso, transformá-lo sino que era para numa transformarlo pessoa en una persona semelhante a ele. semejante a él. E ele diz: eu e o meu Pai somos um. Entonces él dice, Él yo está y en mi mí, Padre yo estoy en somos él. uno. Yo estoy en él E él está ele en me mí. ama. Y él me ama. Porque a vida que está em mim, Porque es la vida de la eu que está en mí. espontaneamente E eu a dou. espontaneamente E é a daí dou. que vem minha autoridade. Es de ahí que sale mi Então autoridad. Deus não promete poder à igreja. Entonces, Dios no le promete Deus poder a la promete iglesia, autoridade à sino que igreja. le promete autoridad E a a la igreja vai ter Y autoridade la sobre a iglesia va a tener cidade. autoridad sobre la Não ciudad. quando ela fizer o que é necessário. No cuando haga lo que E sea nem continuar necesario. fazendo o que é Ni importante. continuando haciendo lo que es A importante. igreja vai ter La autoridade iglesia sobre a va a tener cidade. autoridad sobre la ciudad. Quando ela fizer Cuando hiciese aquilo que é da sua natureza. aquello que está en su E naturaleza. ela oferecer à cidade Ofrecer a la alguma ciudad coisa alguna cosa espontaneamente. espontáneamente. Amém. Amén. Talvez você veio até essa terra Tal vez has venido hasta esta tierra por uma necessidade, por una necesidad, por um interesse. por un interés. Mas agora, Pero ahora Deus quer que você entre pela porta Dios quiere que entres por la do seu puerta verdadeiro de propósito. su verdadero De propósito. modo que você não está aqui De manera que tú no estás pelo aquí que Deus vai te dar por lo que Dios te va a dar na sua necessidade en tus necesidades, ou nos seus interesses. con tus intereses. Porque essa é a porta dos Porque ladrões, esa es la puerta de los ladrones, dos lobos de los lobos e dos y de los mercenários. asalariados. Mas agora Deus vai te revelar algo Sino que ahora Dios te va a a revelar respeito da sua vida a respecto de su que vida, você não sabia que tú no e sabías que não é mais o que você vai receber y que no es más na lo que tú sua vas a recibir en necessidade tu necesidad ou no seu interesse. o en tu interés. Mas agora você vai entrar por uma outra porta. Ahora vas a entrar por otra Você vai entrar puerta. pela porta do pastor, Vas a entrar por la puerta a del pastor, porta das la ovelhas, puerta de las ovejas, o mundo de Deus, en el mundo de pela Dios, porta do pastor, por la puerta del para o pastor, Espírito Santo para revelar a que el sua Espíritu vida, Santo te revele de tudo aquilo que Ele já te deu, de todo aquello que ya te dio. o que Ele quer agora Lo que Él quiere ahora que você ofereça, es que tú ofrezcas, porque essa é a sua vontade. porque esa es su voluntad.
E esse é o propósito de Deus para a sua Y ese es vida. el propósito de Dios para O que tu você vida. tem para oferecer para as pessoas? ¿Qué tienes tú para ofrecer a las Para personas? que você não continue mais pensando como um lobo Para no seguir pensando como un lobo ou como mercenário, o como un asalariado, vindo aqui buscar o poder de Deus. buscando el poder Mas de que você Dios, pense como um pastor, sino que pienses como un como um pastor, filho de Deus, como un hijo de Dios, que vem aqui conhecer a sua vontade. que vino a conocer E su Deus vai voluntad. revelar o seu coração. Y Dios va a revelar tu O que corazón, você tem el para corazón, entregar. y así tendrás algo para Yo no entregar. estoy hablando de Lo dinero. que tienes para entregar. No estoy hablando de dinero, Porque muitas pessoas entregam dinheiro porque muchas personas entregan dinero porque são mercenários. porque son asalariados E pensam que se entregar algum y dinheiro, piensan que si entregan algún dinero, Deus vai mandar mais dinheiro. Dios va a mandar más dinero. Não fazem isso porque é espontâneo. No hacen esto porque sea espontáneo. Fazem isso porque tem algum interesse. Hacen esto porque tienen un interés. Não. No. Deus quer agora a sua oferta espontânea. Dios quiere tu ofrenda espontánea, Que signifique algo da sua vida. que signifique algo en tu vida. Não do que você tem, No lo que tú tienes, mas de quem você é. sino de lo que tú eres, Em favor das pessoas. en favor de las personas. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos a tener una palabra de oración. E vamos cantar de novo esse cântico. Y vamos a cantar de nuevo esta canción, Mas pensando nessa canção de uma outra forma. pero pensando en esta canción de otra forma. Pensando nas barreiras que eu tenho que atravessar. Pensando en las barreras que yo tengo que atravesar, As lutas que eu tenho que lutar. las luchas que tengo que luchar, Os vales que eu tenho que atravessar. los valles que yo tengo que atravesar Para oferecer a minha vida para ofrecer mi vida em favor de alguém. en favor de É alguien. muito fácil continuar cantando. Es muy fácil continuar Que cantando Jesus fez isso por nós. que Jesús hizo esto por Mas nosotros. Jesus não fez isso para continuar fazendo. Pero Jesús no hizo esto para continuar haciéndolo. Jesus fez Jesús lo hizo para nos ensinar para enseñarnos como fazer. cómo se hace. E a gente continua cantando, Y nosotros continuamos cantando, pensando que ele vai continuar fazendo. pensando que Jesús va a continuar haciéndolo. No. Ele fez isso Él hizo esto para nos ensinar para enseñarnos quem nós somos. quiénes somos. Quem vai ter que deixar as 99 ¿Quién va a tener que dejar las e 99 buscar a que está perdida? e ir a buscar la que Somos está perdida? nós. Somos nosotros. Nós é que vamos ter que atravessar as paredes. Nosotros vamos a tener que atravesar las paredes. Nós é que vamos ter que atravessar os vales. Nosotros vamos a tener que atravesar los valles. E não porque somos ladrões. Y no porque somos ladrones. E não porque queremos comer uma ovelha. Y no porque queremos comernos una oveja. Ou porque queremos fazer um bom O negócio. porque queremos hacer un buen Porque negocio. essa é a nossa natureza. Es porque es nuestra naturaleza. A gente não resiste a isso. No resistimos a esto. É o que nós somos. Es lo que somos. Porque somos como nosso Pai. Somos como nuestro Padre. Dar a vida Dar la vida está em nós. está en nosotros. É quem nós somos. Es quien somos. Amém. Amén.